Tiago capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. Tiago capítulo 5, de 1 a 11. Leamos. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Assim, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos que a Tua palavra, Deus, registrada para o nosso uso e lida nesta manhã, ó Deus, traga conforto, consolo ao nosso coração e ânimo, ó Deus, nas lutas e nas provações. Que o Senhor nos ensine através da Tua palavra, alertando-nos, ó Deus, sobre erros que possam estar presentes na nossa vida e ajudando-nos, ó Deus, face às angústias e às lutas do tempo presente. Pedimos que o Senhor prepare o nosso coração neste momento para receber a Tua palavra e que ela, ó Deus, possa mexer profundamente com a nossa vida. Usa-nos segundo a Tua vontade, ó Deus, e dirige-nos com o Teu Espírito, em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, nós estamos estudando Tiago, estamos no final da epístola, e uma tensão que nós notamos desde o início da carta, e eu falei várias vezes sobre isso, era a dificuldade que aqueles irmãos viviam lá, face às desigualdades sociais daquela época. Não diferentes das nossas, mas ao mesmo tempo diferentes, porque embora vivemos num país cheio de desigualdades sociais, e boas ou más, mas existem políticas do governo que visam atender a essas necessidades, esses dramas gerados pela desigualdade. Bem sucedido ou não, existem planos para minimizar a desigualdade. Existem planos e metas de redistribuição de renda. Existe, especialmente nestes últimos anos de governo, um projeto em andamento, dando ao cidadão mais humilde uma condição melhor de vida. Em muitos casos, essa condição não é bem usada e acaba gerando outros problemas. Mas o fato é que existe uma política, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, visando esta minimização da miséria.
Nos dias de Tiago não existia tal política, muito pelo contrário, nós estamos num contexto de um império que dominou e está como um gafanhoto sugando as riquezas de todas as províncias dominadas por esse império. E a Palestina sofre terrivelmente com isso. E Tiago escreve às igrejas, que são pessoas que creram em Cristo Jesus, tiveram que fugir de Jerusalém por causa dessa nova fé, e estavam na dispersão, vivendo nos lugares ermos da Palestina, em pequenos grupos, em pequenas comunidades, e essas comunidades eram primordialmente, ou quase que na sua grande maioria, essencialmente, de pessoas humildes, pessoas pobres. Um ou outro caso você tinha, numa dessas comunidades, alguém que tinha uma condição um pouquinho melhor, mas a maioria das pessoas eram pobres. Então Tiago faz uma associação que não deve ser generalizada, mas aqui nesta carta ele faz uma associação de rico com incrédulo. Então quando Tiago está falando de ricos, aqui na carta, na epístola que ele escreve às igrejas da dispersão, ele tem em mente pessoas incrédulas. Por quê? Porque dentro da igreja local ele não tinha esse grupo de pessoas abastadas, de classe média alta, ou de ricos mesmo lá. Então, com raríssimas exceções que nós ouvimos no Novo Testamento, a igreja neotestamentária é uma igreja de pessoas humildes. Então eu não posso generalizar isso daqui e dizer que o problema de Tiago e a fala de Tiago, tanto lá no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, 4 e agora no 5, ele está falando com pessoas e reclamando com pessoas, e ensinando o povo como agir com pessoas ricas. A questão não é a riqueza, a questão é a incredulidade que estava presente naquela camada social que estava gerando grandes dificuldades para a igreja. As pessoas sofriam por causa do enriquecimento ilícito destes incrédulos ricos que Tiago coloca aqui. Então, em primeiro lugar, vamos entender bem isso. A questão aqui não é ser detentor de grandes fortunas, a questão aqui é ser incrédulo. E para Tiago, naquela época, os ricos eram quase que na sua totalidade incrédulos, e os membros da comunidade eram que quase na sua totalidade pessoas humildes. Então ele faz essa divisão, e nós temos que, quando ler, entender claramente isso. Para aquele que estava lendo lá no primeiro século, isso era claro, era tranquilo. Para nós, nem tanto. Mas eu gostaria de salientar este ponto para entrar no capítulo 5. Capítulo 5, Tiago vai mostrar que as contendas que surgem no meio da igreja, muitas delas estão sendo provocadas pelas riquezas mal adquiridas dos ímpios, que geram transtorno, sofrimento, angústia, amargura na vida dos pobres. E estes pobres dentro da igreja dão vazão a esses sofrimentos, essas amarguras, e acabam suscitando contendas e problemas dentro da própria igreja. Antes de falar sobre esses problemas, Tiago começa o capítulo 5 dizendo o seguinte: do mesmo jeito que o cristão, e o capítulo 1 ele ensina isso, do mesmo jeito que o cristão olha as provações e deve enxergar nelas motivos de louvor a Deus, de agradecimento, porque através das provações eles são preparados, aprimorados, eles são aperfeiçoados para viver segundo a vontade de Deus e para aguardar o dia em que eles ingressarão na eternidade. Então as provações são coisas benéficas na nossa vida. Da mesma forma, Tiago começa o capítulo 5 mostrando que para os ricos incrédulos, as riquezas deles e o gozo deles e a diversão deles e as suas fortunas devem servir para gerar tristeza no coração deles, porque são estas riquezas a prova patente, são esta tranquilidade que eles desfrutavam naquele tempo, é aquele prazer, é aquela festa que eles faziam com toda essa riqueza mal adquirida, deveria servir para eles como um sinal de calamidade. E eles deveriam olhar para tudo aquilo ali, Tiago está dizendo, eles deveriam chorar, eles deveriam prantear, eles deveriam entender as desventuras que sobrevirão sobre eles por causa dessas riquezas mal adquiridas. Lembrando sempre que o problema não é a riqueza em si, o problema é como elas eram adquiridas, e o problema era como estava o coração dos ricos lá naquela sociedade que Tiago estava vivendo. E então, do versículo 1 até o versículo 6, Tiago traz um alerta
sobre a questão da riqueza. Inclusive, este alerta vai servir para os cristãos também, para que eles não coloquem o coração deles nas riquezas, nem vivam por riquezas a vida inteira, porque quando você coloca o coração nelas e deixa de viver por Cristo e vive por elas, você se torna um incrédulo. Talvez não um incrédulo na teoria, não um incrédulo na declaração de fé, mas um incrédulo na prática. E aí veja só, quais são os alertas que Tiago traz para estes ímpios ricos? Ele diz assim, olha, atendei agora ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Vocês estão vivendo uma vida muito boa, vocês deveriam estar chorando e lamentando, porque o que aguarda vocês é algo extremamente terrível. Esta mensagem tem sempre dois lados. Se ela é um alerta para estes ímpios ricos, por outro lado ela é um alerta também para os crentes humildes. E que alerta é esse? Que você não coloque o coração nas riquezas, nem sinta inveja do rico, porque as riquezas do rico ímpio estão clamando e elas mesmas anunciam a calamidade que sobrevirão a eles. Então, o nosso coração, o coração do cristão humilde, não deve se lamentar, chorar, nem se sobrecarregar de tensões por causa da riqueza dos outros. Nem nós devemos perguntar assim, olha, por que os ímpios prosperam e os cristãos parece que estão amarrados e não prosperam? Em muitos casos as escrituras mostram que a riqueza, ela se torna uma raiz que traz todo tipo de males para a nossa vida. E aí Tiago continua, as vossas riquezas, falando para esses ricos ímpios, as vossas riquezas estão corruptas ou corrompidas, e as vossas roupagens, comida de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. Está dizendo assim, olha, há uma denúncia do universo contra esta riqueza do ímpio, esta riqueza mal adquirida. A traça é a marca de que eles não souberam repartir, compartilhar o que eles receberam. Talvez se essa frase fosse dita hoje, face à extinção da maioria dessas pragas, embora de vez em quando a gente ache uma tracinha daquela na casa da gente comendo alguma coisinha, mas o fato é que se fosse nos dias de hoje, nós diríamos assim, olha, para que você juntou essa roupa toda? Ela já está fora de moda, ela já não serve para nada. E então Tiago está dizendo, olha, estes ricos ímpios, eles têm contra ele que a própria traça denuncia a maldade do coração deles, porque enquanto muitas pessoas morrem de frio, eles estão acumulando dentro dos seus guarda-roupas, ou das suas tendas, ou das suas casas, centenas de peças de roupas, que nem que se ele usasse uma diferente por dia, ele daria conta de usar tudo. Está tudo lá guardado. E na rua existem pessoas precisando de uma camiseta, de uma blusa, de uma jaqueta, de um vestido. Estas coisas todas, na sequência, Tiago vai dizer, elas servirão como testemunho contra a impiedade desses homens. Ele diz, olha, o ouro, a prata deles está sendo corroída, está inoxidando, está criando crostas, está sendo corroído. Está sendo corroído por quê? Porque está guardado. O dinheiro que poderia ter sido usado para comprar pão para quem tem fome, o dinheiro que poderia ter sido usado para preparar alimento, para comprar terrenos, para produzir cereais e alimentar aqueles que têm necessidade, esse dinheiro está acumulado. O dinheiro que poderia ser usado para libertar, para trazer de volta pessoas aprisionadas, pessoas que estão cativas em outro lugar, esse dinheiro está sendo retido por algumas pessoas. E então Tiago está falando isso tudo, esse conjunto de coisas vão ser, final do versículo 3, testemunho contra vós mesmos. E não só testemunho, ele diz, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Então ele diz, olha, essa traça e essa ferrugem, quando ela terminar de devorar as suas riquezas, ela será usada pelo próprio Deus para te devorar durante toda a eternidade. Elas serão não só o testemunho contra você, mas elas serão também o algoz contra a sua vida. Por quê? Porque acumulastes tesouros nos últimos dias. Aqui, estes últimos dias, lembra dos nossos estudos de escatologia? Lembra que a palavra últimos dias, e aqui é este uso que Tiago está fazendo, ele está falando de qual tempo?
Eu falo assim, houve uma dispensação, houve um tempo em que Deus estava construindo, através das doutrinas dos pactos, através das alianças que Deus foi estabelecendo, Deus estava construindo uma teologia, uma doutrina, uma mensagem para nós. Mas agora que Cristo veio, essa mensagem foi concluída. Agora nós estamos num tempo em que os campos estão brancos e deve acontecer uma colheita. Todos nós devemos investir no reino de Deus, chamar pecadores, chamar pessoas perdidas e trazê-las para o reino de Deus. Estes últimos dias não são tempos de acumular riquezas. Estes últimos dias não são períodos de acumular tesouro ou patrimônio. Estes últimos dias são dias de desprendimento, são dias de largarmos as nossas coisas e irmos atrás. Não existe nenhuma missão mais importante do que a missão de ir atrás daqueles que estão perdidos. E então Tiago está dizendo, nesses dias em que ninguém deveria acumular nada, nesses dias em que a missão principal nossa não é o lazer, nesses dias que a missão principal nossa não é o acumular riquezas, nesses dias que a missão principal nossa não é nos engordarmos e nos regozijarmos como alimento, nesses dias que nós deveríamos estar usando tudo que Deus nos deu para ir atrás do perdido, nesses dias esses ricos ímpios estão acumulando riquezas. E essas riquezas servirão como testemunho contra eles, e essas riquezas os devorarão na eternidade. Porque Deus deu, mas elas foram usadas de forma errada. Versículo 4. Segunda denúncia que ele está fazendo. A primeira é dessa acumulação. Segunda denúncia é da riqueza mal adquirida, da maneira como eles estão acumulando. Ele diz, olha, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. O trabalhador lá, como existem trabalhadores até hoje, ele trabalhava hoje pelo café da manhã do próximo dia. Então ele precisava trabalhar hoje, quando chegar no final do dia, ele precisava receber para que no dia seguinte ele tivesse com o que comer. O que muitos homens faziam naquela época? Eles não pagavam no final do dia. Aí você pergunta, mas qual o motivo deles não pagarem, sabendo que eles iam ter que pagar mais cedo ou mais tarde? O motivo principal era para garantir que esta pessoa voltasse no dia seguinte. Só que ela voltava, mas ela voltava de estômago vazio, porque ela não tinha comida. E eles iam enrolando a pessoa meses nesse processo, e acabavam pagando tudo só lá no final. E esse pagamento já não era um pagamento real, legítimo, eles pagavam com fraude. Eles retinham e fraudavam. Dois crimes que eles cometiam contra os trabalhadores. Então essas pessoas chegavam no domingo ou no sábado, no culto, no ajuntamento dos cristãos, e elas chegavam como lá? Aqueles que eram cristãos chegavam revoltados, entristecidos, chateados, provavelmente muitos chegavam com fome. Por quê? Simplesmente porque os ricos ímpios, aqui do texto, causavam-lhe muitos males. Entre eles, retinham o seu salário e acumulavam fraudulosamente ou fraudulentamente esses salários deles. Veja a continuação. Eis que os campos que por vós foi, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. O que significa isso? Dia de matança era o dia do sacrifício, era o dia em que eram trazidos ovelhas, eram trazidos os novilhos no Antigo Testamento para oferecer sacrifício ao Senhor. No Novo Testamento, essa palavra ganhou um novo sentido. Dia de matança aqui era o dia não só de oferecer esse sacrifício para aqueles que ainda estavam dentro das leis do judaísmo, cumprindo os cerimoniais judaicos, mas esse era o dia também de abater para vender. Esse era o dia de passar a régua no rebanho ou naqueles que foram separados para a venda. Então este dia era o dia em que sobrava carne. Esse dia, que era o dia em que eles salgavam a parte que ia ser guardada, nesse dia tinha carne à vontade.
E nesse dia de matança, estes homens engordavam e faziam suas festas, e se regalavam, e desperdiçavam. E aí Tiago está mostrando assim, olha, enquanto eles estão fazendo isso, tem gente que deveria ter recebido o salário e não recebeu. Tem gente com necessidade de pagamento, e eles estão fazendo festa com seus rebanhos gordos. É ou não é uma situação revoltante? É revoltante. Quando você assiste o jornal nos nossos dias, a gente tem essa mesma sensação. Quando você vê como essa semana a Polícia Federal estourou o portão da casa de um ex-prefeito para tirá-lo lá de dentro, porque ele não queria atender nem a campainha. Por quê? Porque ele comprou joias com dinheiro da prefeitura, mandava nota fiscal para a prefeitura ainda. Comprou carro, comprou propriedade, comprou o dinheiro da prefeitura. E o dinheiro da prefeitura é de quem? É do povo. Quando a gente assiste isso, dá um sentimento de revolta. Só que não está faltando comida nas nossas casas, não está faltando um teto, não está faltando nada. Agora você imagina o sujeito que está debaixo da ponte, passando todo tipo de necessidade, não é assistido, e ele passa na frente de uma padaria, vê uma TV ligada e assiste um negócio desse. Imagina o sentimento que vai no coração de uma pessoa assim. E depois surgem os sociólogos para dizer assim, olha, é inexplicável porque que nós estamos com uma violência tão grande, porque nós estamos com tanta criminalidade, coloca a culpa no pai, na mãe, coloca a culpa no monte de gente. Mas Tiago está falando aqui, olha, este povo engorda em dia de matança, faz festa, e o salário do pobrezinho está no bolso dele. Frauda os mais necessitados. Tiago chega no final deste texto e diz no versículo 6: tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Ou seja, o pobre não tem nem força para gritar contra, não tem como resistir ao rico, não tem como resistir a esse sistema perverso que é criado dentro de toda a sociedade no mundo inteiro. E o justo aqui, ele está falando do cristão, não está falando tão somente de todos os que experimentam a miséria, mas está falando daqueles que experimentam a miséria, mas são aqueles que servem ao Senhor, que foram justificados por Cristo. Eles não têm como oferecer resistência, e eles sofrem, e eles são atormentados por isso. Então Tiago está dizendo, assim como ele fez no capítulo 1, 2, dizendo que nós temos por motivo de toda alegria o passar por provações, tribulações, ele está dizendo para os ricos ímpios, vocês devem ter motivo de toda tristeza, essa alegria que vocês estão experimentando, porque esta alegria que vocês estão experimentando servirá de testemunha contra vocês, porque vocês fraudaram, porque vocês roubaram, porque vocês mataram, e porque vocês simplesmente acumularam quando vocês deveriam distribuir. E isso tudo será contra vocês penalidade eterna. Vocês sofrerão toda a eternidade por isso. Então Tiago coloca, ele começou o capítulo 1 mostrando que a tribulação para o cristão, para o justo, deve ser motivo de alegria. Ele termina no capítulo 5 mostrando que a vida tranquila, regalada, festeja daquele que é rico e incrédulo, esta própria vida vai ser testemunha contra ele para lançá-lo no inferno. Então, quando Tiago coloca esses dois lados, é como se ele colocasse os cristãos aqui, contemplando esses dois universos, e dizendo assim, ó, o que você mais deseja? O seu maior desejo é ser rico? Vez por outra eu ouço crianças dizendo assim, olha, quando eu crescer eu queria ser milionário. A gente precisa pegar essa informação de Tiago e colocar. Assim, olha, se você quer ser milionário, Tiago diz que você quer muitas coisas, você vai ser muito tentado. E o risco é que você não seja um milionário por uma bênção, por uma dádiva do Senhor, e você acabe se tornando milionário por enriquecer ilicitamente. E a penalidade contra isso é terrível. Agora, você também não quer ser pobre, mas se você for, lembra de uma coisa, que as suas tribulações, os problemas que você vai passar, eles não devem servir de motivo de tristeza para você. Muito pelo contrário, ele deve servir para a sua alegria, porque eles são provas do amor de Deus por você. Não são as moedas de ouro que comprovam o amor de Deus por uma pessoa, mas são as tribulações.
Por isso que a ética do reino de Deus é ao contrário, é oposta à ética do reino desse mundo. No reino desse mundo você diz que uma pessoa é abençoada quando ela tem muito dinheiro. No reino de Deus, o abençoado é aquele que é muito atribulado. Este é abençoado. É isso que Tiago mostra. Agora, se você está sofrendo com esta opressão dos ricos e ímpios, o que você deve fazer? Então Tiago conclui este pequeno sermão dele dizendo o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago está dizendo assim: olha, vocês devem aprender com este modelo que vocês conhecem muito bem, porque era um povo predominantemente ligado à agricultura. Vocês sabem muito bem que o agricultor, ele vive nessa necessidade. O homem que sobrevive da terra, ele coloca a semente lá muitas vezes com pranto, como nós aprendemos nos Salmos. Ele sai lamentando e chorando enquanto semeia no chão duro, espera a primeira chuva com ansiedade, que é para fazer brotar a semente, e depois espera as últimas chuvas com ansiedade, que é para fazer produzir o fruto, aumentar o fruto, para que ele possa colher. Assim também deve ser o homem que teme ao Senhor. Ele deve semear com perseverança, aguentar firme. Quando surgirem as lutas, as provações, ele deve aguardar, ele deve olhar para o Senhor, colocar o coração em Deus, perseverar, confiar, esperar, porque Deus trará o fruto do penoso trabalho dele, porque Deus o recompensará, porque os olhos do fiel estão nas mãos do seu Senhor e não nas mãos dos homens. Então Tiago está dizendo para aquele povo: olha, não se atormentem por causa daquilo que os ricos têm feito contra vocês, porque os ímpios sem Deus têm abusado de vocês. Aguentem com paciência, suportem com paciência isso que está acontecendo com vocês. E não precisa nem fazer uma ligação textual com o capítulo 1, o versículo 1 e 2, está óbvio. A questão é: entendam que tudo isso faz parte de um processo maior, em que a vida de vocês está sendo aperfeiçoada. Então, tenham paciência. Versículo 8: sede também pacientes, a ênfase que ele dá, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. É como dizer para o lavrador que está desesperado, que os frutos estão muito pequenos, ele diz assim: olha, tenha força, que a chuva vai cair e o fruto vai crescer e a sua colheita será boa. É isso que Deus estava dizendo através de Tiago para aquele povo: tenham paciência, sede paciente, fortaleça o coração de vocês, porque a minha vinda está próxima. Versículo 9, quer dizer, primeiro conselho: sejam pacientes. Segundo conselho: irmão, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Fala assim: nesse ambiente onde está todo mundo machucado, está todo mundo ferido, está todo mundo cansado, está todo mundo sendo abusado, nesse ambiente é muito fácil que a gente ache um culpado substituto para os nossos problemas. Então alguém faz alguma coisa que você não gosta, a palavra aqui é queixume. É queixume, a tradução queixume. O que é queixume? Queixume é quando você fica lá com a cabeça abaixada, cara de João sem braço, e fica lá com aquela cara, até que alguém chega para você: o que está acontecendo? Diz: não. O que foi? Fala o que está acontecendo. Ó, já que você insiste, eu vou falar. Aí você: porque fulano olhou para mim com a cara feia. Queixume. O problema é que quando você faz queixume, a pessoa que ouviu o seu queixume, ela vai passar para outro, e esse outro vai passar para outro, e aí a coisa fica feia. Porque é o seguinte: se você já tem problema do lado de fora com os ímpios ricos, aí você começa a ter problema do lado de dentro, porque a comunidade que deveria estar se unindo para aguentar com paciência as tribulações, agora está se dividindo por causa de queixume. Então, Tiago, aguenta firme. Se alguém fez alguma coisa e não gostou, vai para casa, ora, espera esfriar a cabeça, sai do foco e relaxa. Aguenta firme. Por quê? Porque quando
você faz queixume, você começa a julgar a vida dos outros. E assim como você está aguardando um juiz supremo que vai julgar o ímpio, que está fazendo mal para você, quando você faz o mal para o seu irmão, você pode se preparar, porque esse juiz supremo vai julgar o ímpio que está te fazendo mal lá na lavoura, mas vai julgar você porque você está fazendo mal para o seu irmão dentro da igreja. E se o seu irmão fez alguma coisa contra você e você está no seu direito, lembra do que? O juiz está às portas, ele vai chegar. E se tiver alguma questão para ser julgado, ele vai julgar. Então não é você que tem que fazer esse julgamento. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo o sofrimento de Jó. Aí ele vai passando rapidamente deste ponto para dizer o seguinte: olha, ao invés de você querer julgar, se queixar, brigar com alguém, fazer justiça aonde você pode, porque com o rico não dá para você brigar com ele, então você vai querer fazer justiça aonde? Lá nos irmãos na fé, porque está todo mundo nivelado, lá eu consigo fazer justiça. Não faça isso, porque senão você vai sentar do lado do rico ímpio lá para ser julgado. Não faça isso. Muito pelo contrário. Tende, por exemplo, e aí ele vai dar a terceira lição, o sofrimento que os profetas tiveram. Por que ele apela para os profetas? Porque os profetas experimentaram vários sofrimentos. Primeiro sofrimento que o profeta experimentava é que ele era chamado para uma tarefa, que era uma tarefa perigosa, era uma tarefa não remunerada, era chamado para uma tarefa que ia expor, ia ele e a sua família, e era uma tarefa que colocava ele como vidraça, numa época que não existia vidro, mas ele era vidraça, porque todo mundo ia ouvir a mensagem dele, e o primeiro que ia ser atacado seria ele mesmo. Segundo, por que esses homens sofriam? Porque via de regra eles recebiam a mensagem do Senhor e entregavam para o povo, de duas uma: ou ele entregava e o povo se revoltava contra eles, ou ele entregava e o povo não ouvia. E muitas vezes Deus mandava-os entregar uma mensagem a respeito de coisas que iam acontecer, talvez em outra geração. Então ele passava como o quê? Como um eremita maluco que ficava falando um monte de coisa que não estava acontecendo. E eles tinham que aguentar. Então Tiago diz: olhem os exemplos dos profetas. E aí na frente ele vai citar Jó. Mas olha o que Jó passou. Olhando para os exemplos deles, olhando para a paciência que eles tiveram, olhando para a tarefa que eles tiveram, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Nós gostamos de olhar para a vida deles e contar da firmeza, da felicidade que foi o ministério deles. Mas você está na mesma posição. Então não apenas olhe para os profetas e elogie e se satisfaça com o exemplo que eles tiveram. Olhe para você também e pense o seguinte: é a sua vez agora. Talvez você não esteja sendo chamado para ser um profeta contra uma nação inteira, mas Deus está te chamando para ser um profeta dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Deus está te chamando para ser apenas um homem que resiste às provações. E assim como nós nos satisfazemos e temos por felizes aqueles homens por causa do que eles conseguiram pela fé no passado, nós temos que ter noção também que nós também estamos dando um testemunho. E esse testemunho é um testemunho de fé, onde nós devemos agir com paciência, onde nós devemos guardar os nossos lábios para não ficarmos nos queixando uns dos outros, achando culpado para os problemas ao nosso redor, querendo achar alguém para atacar gratuitamente quando você não tem mais o que fazer. Então Tiago está dizendo: olha, nós devemos olhar para estes exemplos e concluir que o Senhor é cheio de ternas misericórdias e compassivo. Bom, se eu tenho um Deus cheio de ternas misericórdias e compassivo, e eu estou passando por problemas, eu estou passando por quê? Será que Deus mudou? Se eu tenho um Deus que é cheio de ternas misericórdias e compassivo, e eu estou sendo atribulado, por que eu estou sendo atribulado?
Porque esse Deus cheio de ternura, esse Deus compassivo, esse Deus misericordioso, Ele tem tanta misericórdia da minha vida, e Ele é tão compassivo para comigo, que Ele enxerga os meus defeitos, as minhas fragilidades, os meus problemas, e me expõe a um anticorpo. É isso. E aí eu passo por problema. Todas as vezes que eu sou atacado por rinite, eu lembro da primeira vez que eu fiz um exame de alergia. Eu fui esqueci o nome do especialista lá que faz ler alguma coisa lá, e ele fez acho que uns 12 furinhos assim, 2 sequências de 12 furinhos. Aí ele veio com um pratinho cheio de coisa para pingar. Eu perguntei: o que é isso aí? Ele falou: isso aqui, por exemplo, é ácaro. Aí chega a dar arrepio. Isso aqui é essência de pelo de gato, isso aqui é pelo de cachorro, isso aqui. Você vai ver aquelas coisas assim, vai dando um asco em você. Aí ele põe. Aí espera alguns minutos, e daí o lugar aquilo que você é alérgico incha. Aí deu lá: você é alérgico a ácaro, pelo de gato. Então nós vamos dar uma vacina para você. Você tem que tomar durante 6 meses. Eu acabei abandonando o tratamento na metade, por isso talvez que eu tenha alergia até hoje. Mas qual que é o remédio? Olha, para ácaro, nós vamos dar uma vacina para você com ácaro. Tem uma parte, uma coisa que tem no ácaro, eu vou dar para você. Eu falei: mas para o pelo de gato aí, nós vamos dar pelo de gato. Não dá um elemento que tem no pelo de gato que desenvolve. Porque o jeito de fazer seu corpo vencer a alergia é injetar esses elementos no seu corpo, para que o seu corpo crie uma defesa natural a isso. Bom, está aí a explicação. Por que Deus me submete à provação? Porque a provação é o anticorpo que eu preciso para aprender a lidar com as minhas fraquezas, com os meus problemas. Aquilo que atinge mais profundamente a minha vida é exatamente isso que Deus vai usar para me fortalecer. Então, se você tem problema de confiança em Deus, o que Deus vai fazer com você? Deus vai tirar todas as suas seguranças terrenas, para que você confie plenamente nele. Provação, tribulação. Por que Deus faz isso? Porque Ele é compassivo e misericordioso. Por que um pai dá um remédio amargo para um filho? Porque Ele é cheio de misericórdia, é compassivo e quer que o filho melhore. Então Tiago está dizendo assim: irmãos, não fiquem se queixando uns contra os outros, tenham paciência. O rico eu vou cobrar dele, o rico ímpio, eu vou cobrar dele o que eles estão fazendo. Podem ficar tranquilos. Agora, quanto a vocês, não fiquem brigando uns com os outros, não fiquem se queixando, não julguem uns aos outros, não se escabele. Lembre de uma coisa: olha para os profetas, vocês não ficam contentes com a vida que eles tiveram, com o exemplo que eles deixaram? Muito bem, pois é, eles foram pacientes, eles confiaram em Deus, e Deus os respondeu, e Deus deu algo maravilhoso para eles. Deus quer fazer o mesmo com você. Creia que Ele é compassivo e misericordioso, e aí você vai entender que o que você está passando é necessário. E Deus sabe o motivo, talvez você não saiba ainda, mas é necessário. Tenha paciência, confia no Senhor, e atravessa esse vale. E nós todos vamos ser recompensados com isso. Nós todos vamos ser muito mais abençoados com tudo isso. Mas é importante que eu tenha esta postura de paciência, de não me queixar, não me julgar, e de confiar neste Deus cheio de misericórdia e esse Deus compassivo. Eu não sei se você está hoje assim. Acredito que todos nós, em alguma área da vida, estamos passando por provações, por lutas, por tribulações. A mensagem do Senhor para nós é essa: tenha confiança. Eu sei que vocês precisam disso, por isso que vocês estão passando por isso. Se você talvez está ouvindo isso daqui, está lembrando das suas riquezas, e talvez Deus te confrontou nesta manhã, avalie. O texto não está dizendo que é pecado ser rico. O texto está dizendo que é pecado eu acumular em face à necessidade dos outros. O texto está dizendo que este meu acúmulo, ele vai servir de testemunho contra mim. Então nós não podemos, algum tempo atrás eu falei sobre isso várias vezes aqui na igreja, nem que você não seja um milionário, mas nós não podemos jamais bater as portas na face de uma pessoa, nem mandar uma pessoa necessitada embora tendo em casa. Eu não posso reter e guardar um monte de agasalho na minha casa
e saber que tem alguém na frente da minha casa passando, morrendo de frio. Porque aí, mesmo que eu não seja um milionário, mas o meu coração está nas minhas riquezas. E essa atitude minha de reter, essa atitude minha de acumular, esta atitude é condenada nas Escrituras. Então avalie também você que tem uma condição boa. Avalie para que você não seja encontrado, contado entre estes, como Tiago denunciou os daquela época lá. Porque é um grande risco. E não é um risco só para o bilionário, é um risco para o classe média também. Você começar a colocar o coração nas coisas que você adquiriu. É um risco reter aquilo que não é nosso. É um risco trabalhar com o dinheiro que é dos outros. Ele não pode fazer isso. Então tome muito cuidado que este texto desta manhã traga para cada um de nós, não só as exortações, os confrontos, mas também o conforto para o coração daqueles que estão afligidos e estão sofrendo por conta dessas desigualdades que não só faziam parte do mundo de Tiago, lá no primeiro século, mas também fazem parte do nosso. Amém?